Ontem nós falamos aqui sobre transparência, né? Sobre governos democráticos e como é fundamental, como é crucial que haja transparência, que esse é um dos pilares, na verdade, das democracias sólidas. E isso tinha a ver, na verdade, né, se vocês se recordarem aqui, com a história do leite condensado, que o governo Bolsonaro teria gasto 15 milhões de reais com leite condensado, além de outros gastos que pareciam para as pessoas exorbitantes e supérfluos, como chiclete, e isso foi o trabalho jornalístico do Portal Metrópolis, que rapidamente viralizou nas redes sociais. Então as pessoas passaram a se indagar e muita gente foi investigar quem eram os fornecedores e se levantou uma segunda suspeita de pequenas empresas, microempresas fazendo vendas milionárias para o governo. Então quem são os fornecedores? A quem atende esses interesses? É claro, como eu disse, que o trabalho da imprensa, pelo menos em tese, né, tem a ver com isso. A imprensa livre, ela é um dos pilares de democracias também. A imprensa podendo investigar, fiscalizar, expor os desmandos dos governantes, dos poderosos, isso é essencial. E a resposta do governo foi essa aqui. Vamos assistir o que o Bolsonaro disse numa churrascaria, no encontro com cantores sertanejos, com cantores e artistas. Olha o que ele respondeu em relação agora a essa demanda, a essa exigência da imprensa e da população para que ele explique os gastos do executivo com alimentação. Olha a resposta do presidente. Quando eu vejo a imprensa, minha patrão, dizendo que eu comprei 2,5 milhões de lata de leite condensado, vai pra puta que eu pariu! De vocês da imprensa, essa lata de leite condensado Repare bem aqui, além de toda a frase absurda do Bolsonaro, né, dos insultos e, sabe, mais uma vez atacando a imprensa, reparem na cara do chanceler, do Ernesto Araújo. Essa figura aqui, rindo desse tipo de ataques contra a imprensa, é um diplomata de carreira, alguém que estava no Itamaraty, né, que compunha as fileiras do Itamaraty e que atualmente é o ministro de Relações Exteriores do Brasil. Uma pessoa que deveria atuar de modo diplomático, mas que na sua função tem feito justamente o oposto, né, isolar o Brasil, tornar o Brasil um par internacional e olha só a satisfação dessa figura, desse olavista rindo desses ataques do Bolsonaro contra a imprensa. Então, retomando aqui, é importante a gente ressaltar esse aspecto desses freios e contrapesos da democracia, que são uma série de resguardos institucionais que existem para proteger as instituições democráticas. E, embora não componha esses freios das instituições, a imprensa é um desses mecanismos de controle e fiscalização do que fazem os poderosos, do que fazem os governantes. Então, vamos supor que não tenha nada de errado nessa compra, nessas licitações feitas pelo governo Bolsonaro, né, nessas compras de alimentos. Supondo que não tenha nada de errado. Ele foi lá, comprou leite condensado e, de fato, é uma prática habitual e que sempre se faz e que tem um propósito no interior da alimentação dos soldados, por exemplo, que é o que eles estão justificando. Supondo que não tem nada de errado. O fato de a imprensa cobrar explicações por si próprio não é nenhuma questão, não é nenhum tipo de afronta ao governo, ao Bolsonaro. Exigir respostas e obter essas respostas faz parte desse jogo democrático. A imprensa cobra, o governo explica. Foi o que eu falei ontem. Que alguém venha e pergunte para um governante o que você fez com o nosso dinheiro, né, que são os dinheiros dos impostos cobrados de cidadãos e de empresas. O que você fez com o nosso dinheiro, eles têm que dar uma resposta. É a função deles. Os políticos, eles estão a serviço da população. E aqui a gente vai entrar um pouco mais nessa questão do poder depois, mas é importante ressaltar isso, porque é uma inversão, né? Eles acham que eles estão acima dos demais, sendo que na verdade eles estão servindo os demais. Eles não são superiores aos demais cidadãos brasileiros, eles servem aos cidadãos brasileiros. Então eles devem sim explicação. Então nessa situação, nesse tipo de circunstância, surge uma indagação. Para onde foi esse leite condensado? Que compra foi essa? A função de um governante sério, minimamente responsável, é de vir e prestar esclarecimentos. Olha só, não tem nada de errado, a gente comprou, foi para cá, como eu falei ontem, é questão de transparência, é explicar para onde foi.
Só que o Bolsonaro não tem essa consciência. Não tem essa consciência de alguém que serve a população, não tem essa consciência de alguém que está a serviço do Brasil, mas está a serviço de si próprio, da sua família e dos seus cupinchas. Então ele não acha que ele deve satisfação. Ele não pensa que ele tem que responder a essas indagações. O que ele faz é dobrar a aposta, como sempre faz, é aumentar os ataques e, nesse caso, o seu alvo predileto, que é a imprensa. Então, em vez de explicar a situação, ou simplesmente dar uma nota oficial, esse aqui foi para esse aqui, não, ele vai e empreende mais uma vez uma saraivada de ataques contra a imprensa, ataques grosseiros. E daí, supondo que na compra governamental não tem nada de errado, não foi crime o que ele fez lá, não tem nada de irregular. Supondo, vamos supor aqui, que eu acho que talvez tenha, mas vamos supor que não tem nada de errado lá. Quando o Bolsonaro vai e responde desse modo, como ele fez nesse vídeo, ele pega uma coisa que não tinha nada de errado e transforma num crime, que é passível de impeachment. Porque eu vou ler para vocês aqui do capítulo 5 da lei do impeachment, artigo 9º, dos crimes contra a probidade na administração. Artigo 9º. São crimes de responsabilidade contra a probidade na administração, parágrafo 7. Proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Então, assim, supondo que não haja nenhum crime nas compras de alimentos, em seguida o Bolsonaro vai e comete um crime passível de impeachment, que é proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. E a gente já falou isso anteriormente, o Bolsonaro ele é indigno, ele não compreende a liturgia do cargo presidencial, ele não sabe o que é ser um presidente, ele não sabe o que é ser, o representante máximo do executivo num país, ele não sabe. O modo como ele se comporta é incompatível com a dignidade desse cargo. Porque uma coisa é que, vamos fazer uma distinção, né? Ninguém tem sangue de barata. Uma coisa é o Bolsonaro ficar indignado, revoltado por causa dessas acusações de alimentos. E ele pegar lá os seus assessores mais próximos, ou seus familiares, seus filhos lá, o 01, 02, 03, e soltar os cachorros. E xingar, e ficar indignado. Ele tem todo esse direito. Só que como figura presidencial, como o chefe de Estado, que ele deveria ser, coisa que ele não é, como chefe de Estado, ele tem que projetar uma imagem, mesmo que seja artificial, mesmo que seja falsa, mesmo que na prática, no mundo, mesmo que na vida pessoal dele ele seja um escroto, mas como figura presidencial, ele tem uma imagem a zelar. Ele tem uma dignidade, uma honra e um decoro, mesmo que de fachada, para zelar. E ele não faz isso. Então, não é a primeira vez que ele, viola esse artigo da lei do impeachment. Ele poderia ser impeachmentado também por isso, além de outras acusações muito mais graves do que essa, mas é alguém que é indigno. Ele não honra com o cargo que ele exerce. E ele opta pela imprensa porque, como eu disse, justamente porque a imprensa é um desses pilares de fiscalização e transparência em democracias. Uma imprensa livre, independente, que possa, cutucar a ferida mesmo, que possa investigar, que possa trazer à tona o que eles querem ocultar, é fundamental. Claro que a gente fala muitas vezes aqui sobre a imprensa e sobre esses papéis governamentais, sobre essas figuras, de um modo abstrato, que é o que faz a filosofia, na verdade, né? A filosofia, em essência, é essa abstração, é tentar ver esses padrões, esses modelos que seriam quase idealizados para compreender a política ou a sociedade. Então, de certo modo, é abstrato, porque na prática a gente sabe que a imprensa também tem uma agenda, também tem um viés, que o presidente nem sempre cumpre com o decoro. É claro que a gente sabe que a prática é muito mais complicada e o buraco é muito mais embaixo, que as democracias são falhas, que as democracias não fazem esse equilíbrio de forças, que você tem, por exemplo, agora uma série de violações da lei do impeachment do Bolsonaro, e ele não foi impeachmentado ainda, tem lá mais de 50 processos na mesa do Maia, que vai deixar agora seu cargo como presidente da Câmara, e possivelmente, se entrar o Lira, o Bolsonaro continua até o fim do mandato, ou seja, você sabe que na prática o negócio é menos complicado, mas abstratamente, idealmente, você teria, por exemplo, governantes responsáveis, que compreendem o seu papel como alguém que serve a população, e uma população e um eleitorado que também fiscaliza os seus representantes, né? Ou seja, você votou em alguém, você fiscaliza tanto o seu candidato, tanto aquela pessoa que você ajudou a eleger, quanto aqueles a qual você se opõe. Então, o eleitor, né, o cidadão, em tese também, abstratamente, também seria um fiscal das políticas do seu candidato.
É claro que na prática não acontece isso, né? A gente sabe que o eleitor vota a cada 4 anos, elege alguém, ou não elege, ou perde na eleição, elege alguém e depois lava as mãos e deixa lá que o seu candidato eleito faça o que bem entender. Então, ganhou uma dentadura, ganhou uma cesta básica, ganhou uma camiseta, e isso é um passe livre para que o político faça o que ele quiser depois. Na prática é isso, né? O eleitorado não é tão engajado assim em termos de acompanhar o que está sendo feito. Tanto que você tem ainda um percentual absurdo de pessoas que aprovam o Bolsonaro, porque, na minha interpretação, pelo menos, são pessoas que não acompanham o que está acontecendo. Não é possível. Não é possível que alguém leia as notícias e ainda aprove essa aberração no poder. E o segundo ponto que é importante mencionar tem justamente a ver com isso, né? Com essa questão da ascensão ao poder e quando você concede poder a uma figura que não é preparada para isso, que não tem a menor capacidade de manejar o poder. Porque é um jogo duplo, né? Como eu disse, embora o poderoso, entre aspas aqui, o governante seja um servidor, ele também tem poderes que são muito além dos demais cidadãos. Então ele está alguns degraus acima em termos de influência naquilo que ele pode impactar no mundo real. E não é de hoje que a gente sabe que o poder sobe a cabeça das pessoas, né? Então, se pessoas capacitadas para isso já se deslumbram com o poder, quando você pega uma aberração, uma abominação como o Bolsonaro, isso é muito mais perigoso. E é alguém que sempre demonstrou o seu viés autoritário, antidemocrático, alguém que sempre desprezou as instituições, alguém que sempre desprezou a oposição, que sempre atuou nesse modo polarizador de nós contra eles, nós somos os bons, o cidadão de bem contra os inimigos, contra aqueles que querem destruir a sociedade brasileira, o cristianismo e a família, a religião, sei lá, a pátria. Então sempre teve esse tipo de jogo que é altamente perigoso e que inflama os ânimos, que inflama a população. Então é alguém que, de fato, é uma ameaça constante e recorrente às instituições democráticas. E também a oposição política, a imprensa, ou seja, é alguém que está o tempo todo antagonizando os seus adversários e criando celeumas, criando instabilidade constante. Alguns estão falando aqui que iniciar um processo de impeachment contra o Bolsonaro é um modo para aumentar, né, para exacerbar a instabilidade política brasileira. E isso é uma mentira, isso é uma bobagem, porque o Bolsonaro é uma própria força de instabilidade. Ele é alguém que está o tempo todo chacoalhando o barco e torcendo para que quanto mais água entrar no barco, melhor. Então, manter ele no poder é sim a força de instabilidade e não removê-lo, porque removê-lo seria um favor que prestariam a toda a política brasileira e também aos brasileiros. Mas, como eu disse, nesse caso em particular das compras governamentais, das compras de alimentos, mesmo se não houver irregularidades nas compras, o que parece que não é o caso, parece que há sim algo a ser desencavado ali, e estão fazendo esse esforço agora para poder descobrir o que tem de errado, mesmo se não houver irregularidades, a resposta do presidente a isso é um crime previsto na lei do impeachment, que é uma violação, é não estar compatível com o decoro do cargo. E ele é alguém que já demonstrou em várias circunstâncias, isso já no começo do mandato dele, quando ele vai lá e publica uma imagem do Golden Shower nas redes sociais, ele é alguém que não compreende o que é ser presidente e qual é a dignidade e, sabe, o decoro do cargo. Ele não compreende isso. É alguém que maculou, é alguém que manchou a reputação do cargo presidencial e depois que ele deixar o poder, né, esperamos que ele não se reeleja, depois que ele deixar o cargo, vai demorar muito tempo para o Brasil recuperar o seu espaço internacional, para recuperar a sua reputação e também para recuperar o próprio respeito às instituições democráticas, porque de fato ele chacoalhou e abalou totalmente as estruturas de maneira negativa, obviamente, e isso será um estrago duradouro. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse vídeo agora, né, sobre essa resposta do Bolsonaro atacando a imprensa mais uma vez e cometendo um crime pela lei do impeachment. Eu vou deixar o link da lei aqui para vocês, para quem quiser conferir. Ele já cometeu vários crimes, na verdade, esse não é o único. Ele já poderia ser impeachmentado por uma série de razões, incluindo o próprio modo como ele se comporta na pandemia e os ataques que ele fez aos esforços de proteção da vida dos brasileiros. Ele é alguém que já poderia ter sido removido do cargo há muito tempo e eu não sei o que ele faz ainda lá. Mas me digam o que vocês pensam no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador, se torne um aluno do ICL. Ontem tivemos a segunda aula do curso de escrita narrativas, está muito legal mesmo, espero que vocês estejam curtindo e que consigam realizar o sonho de escrever um livro, publicar um texto, se tornar um escritor, se for o caso também. É uma grande satisfação minha poder compartilhar da minha experiência como escritor, 20 anos de carreira,
mais de 20 livros publicados. Então espero que seja uma experiência enriquecedora para todos nós que estamos participando agora dessa aula. Um abração para vocês, confira os meus livros sobre o Bolsonaro, né, um especialista em matar as pessoas, como a gente já percebeu, e também sobre Jesus Histórico, um romance, O Rei dos Judeus. E além disso tem a tradução que eu fiz da Teogonia, uma edição bilíngue, grego-português. Confira também, porque está muito bonita. Um abração para vocês, se cuidem e até mais. Tchau!